vamos agora com o Dr. Eduardo Paulino, que é médico oncologista clínico do INCA e da Oncologia DOR, doutor em oncologia, e ele vai nos falar sobre terapia de manutenção de primeira linha com inibidores de PARP no câncer de ovário e o impacto dos dados recentes. Obrigado, boa tarde a todos. Parabéns quem está conseguindo ficar aqui até agora no sabadão à tarde. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora, em especial a Dani. Então, meu tema é terapia de manutenção de primeira linha com inibidores de PARP, o impacto que a gente teve nesses últimos anos. São meus conflitos de interesse, desculpa. Então, começando rapidamente pela epidemiologia, a gente sabe que o câncer de ovário é o terceiro tumor ginecológico mais comum das mulheres, a gente espera cerca de 7.310 novos casos anuais, de 2023 a 2025. E a gente viu já, com a palestra dos amigos antes de mim, que a gente está vendo um aumento da prevalência e uma diminuição na incidência e mortalidade. E não é à toa que esse aumento da prevalência acontece exatamente a partir de 2013, 2014, quando a gente consegue ter acesso a essas novas drogas que realmente revolucionaram o tratamento das pacientes, principalmente das pacientes mutadas e com HRD positivo. Com relação às mortes, a gente viu aí em 2023 cerca de 4.037 mortes por câncer de ovário aqui no Brasil. Se a gente puder achar uma foto de como esse paciente evolui, aqui também é um dos slides talvez mais demonstrados nas aulas de câncer de ovário. Essa é praticamente a timeline da paciente. Normalmente ela é diagnosticada com uma doença localmente avançada, fica um intervalo livre de doença aí de 18 a 20 meses, mas a partir do momento que ela progride, infelizmente o tratamento não é mais curável, como a doutora Mariane falou, e ele vai tendo intervalos cada vez mais curtos até que a paciente, infelizmente, adquira uma resistência ao tratamento e venha a falecer da própria doença. Bem, não tem como a gente não falar desse tópico se não citar, na verdade, todos os estudos que a gente tem. E eu acho que consegui botar todos os estudos aqui de inibidor de PARP em primeira linha. Mas só que eu vou focar, na verdade, nos três principais, que são as nossas aprovações que a gente tem aqui no Brasil. Eu queria recordar com vocês os critérios de inclusão de cada um deles e seus endpoints primários e secundários. Quando você pega os critérios de tratamento, na verdade, a gente percebe que o único que tem um braço ativo seria o estudo do Paola, que tem o bevacizumab como um tratamento ativo e controle. Se a gente olhar o tempo de tratamento, o único que levou até 3 anos foi o estudo PRIMA. Se a gente olhar a população que foi incluída nesses estudos, a gente percebe que realmente a população do estudo do PRIMA foi a população que tem uma população de maior alto risco. Boa parte dos pacientes com neoadjuvância e estágio extremamente avançado, inclusive com doença residual no estágio 3 para praticamente todo mundo. Quando a gente olha, na verdade, também até o perfil molecular desses pacientes, o único que incluiu, na verdade, o paciente BRCA mutado, de ponto de vista exclusivo, foi o estudo solo 1, os outros foi a população intent to treat. E eu queria chamar a atenção para vocês com relação ao endpoint primário desses estudos. Todos eles tiveram um endpoint primário de sobrevida livre de progressão. Intent to treat, lembrando que a população do estudo PRIMA era uma avaliação hierárquica, população HRD em seguido para a população ITT. E percebo que todos os outros são endpoints secundários, e key endpoints secundários. O que a gente viu de resultado? Eu coloquei aqui na setinha verde para vocês, são os resultados, na verdade, do endpoint primário. Ou seja, todos os estudos foram positivos para os seus endpoints primários. Quando a gente olha alguns key secondary endpoints, a gente consegue observar que todos eles tiveram, de certa forma, algum endpoint positivo, uma diminuição aí do risco de recorrência ou de recorrência e morte. O único, talvez, que não tenha beneficiado tanto do tratamento seria o subgrupo do Paola na população que a gente considera HRD negativo. Eu trouxe algumas atualizações, que a Mari até já comentou, que a gente olhar os pacientes de alto ou baixo risco, independente dos pacientes de alto ou baixo risco, no estudo solo 1, a gente vai ter um benefício do tratamento. A gente vê as pacientes que receberam a cirurgia primária ou cirurgia de intervalo, a gente vai ver, independente da cirurgia, tem benefício a gente fazer inibidor de PARP, independente da resposta, se é resposta completa ou resposta parcial. Aqui o tipo de cirurgia da intervalo ou upfront, e o tipo de BRCA1 ou 2. Independente se é BRCA1 ou 2, a paciente tem benefício do tratamento, alguma magnitude um pouquinho diferente dependendo do gene. Com relação à resposta, os pacientes com doença residual, eles continuam mantendo resposta quando você continua a manutenção com inibidor de PARP. E é uma resposta interessante, A gente vê aqui 42% dos pacientes ainda mantendo resposta durante a manutenção. E, infelizmente, a gente não tem os dados de sobrevida livre de progressão a longo prazo, mas a gente utiliza os dados de 7 anos de tempo, primeiro tratamento subsequente, como sendo um surrogate para a gente de sobrevida livre de progressão.
E observam que 51% das pacientes com 5 anos, 45% em 7 anos, estavam ainda sem receber uma terapia subsequente. Isso sugere para a gente que possivelmente essas pacientes não progrediram e possivelmente essas pacientes estão curadas. Quando a gente olha os dados de sobrevida global, apesar do P não ser estatisticamente significativo, a gente consegue observar claramente, né, que essas curvas se abrem bastante e, do ponto de vista clínico, isso é um resultado bastante significativo para a gente, inclusive porque boa parte dessas pacientes receberam inibidor de PARP, como vocês podem perceber, aproximadamente 44% das pacientes receberam inibidor de PARP numa linha subsequente. Quando a gente vê algumas atualizações do estudo Paola, a gente vê a sobrevida livre de progressão aí em 5 anos para a população HRD positiva, mostrando uma diferença bastante importante, né? 46% das pacientes ainda não tinham progredido nesse braço HRD positivo, comparado a 19% do braço controle, que era um controle ativo. E quando a gente vai para a sobrevida global para a população como um todo, a gente não vê diferença, mas a gente vê alguma diferença para a população HRD positiva com mutação de BRCA. Se você tirar a mutação de BRCA, essa magnitude de benefício diminui um pouco, e para a população HRP, realmente a gente não vê benefício praticamente nenhum. Há essa atualização que a Mari também já demonstrou para a gente, com relação ao risco clínico da paciente. Se a gente olhar para a sobrevida livre de progressão, parece, né, que a paciente de baixo risco tem uma magnitude do benefício maior, tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global, mas a gente tem que lembrar que isso é uma análise pós-hoc, né, não é uma análise pré-panelejada. Já para as pacientes do estudo PRIMA, a gente tem algumas atualizações também. Independente do tipo de cirurgia, a paciente teve benefício com relação ao tratamento da introdução do inibidor de PARP. E a gente tem dados agora a longo prazo, né? A gente vê que para a sobrevida livre de progressão que foi atualizada, mantém-se o benefício do inibidor de PARP, né? A gente não vê nenhum fator detrimental aqui. E como a Mari já muito bem explicou, a paciente HRP, né, HRD negativa, talvez essa magnitude do benefício não é tão importante e a gente acaba muitas vezes na prática clínica, oferecendo mais para as pacientes HRD presente, né, HRD positivo. E um dado que chamou atenção, acho que de todo mundo que trata câncer de ovário, né, que é a sobrevida global do estudo PRIMA. A gente, infelizmente, não viu um ganho de sobrevida global com a introdução do niraparib e nem para os pacientes considerados HRD positiva. Era a população que a gente mais esperava, indo ao encontro do que a gente tinha visto nos outros estudos. A gente teria algumas justificativas, né, por que isso não foi positivo. Por exemplo, a gente não tem poder estatístico para mostrar sobrevida global, diferença de sobrevida global, a grande sobrevida pós-progressão que essas pacientes têm, as terapias subsequentes que esses pacientes podem ter realizado, além de características dos pacientes e algumas características clínicas de segurança a longo termo. Eu vou chamar a atenção para essas 3 primeiras para vocês, porque vale a pena a gente discutir. A gente tem uma análise muito bacana, né, de estatísticos do MD Anderson, que mostra que quando você tem um benefício em termos de sobrevida e de progressão de 3 meses, se a sua sobrevida pós-progressão for muito grande, você tem probabilidades diferentes de conseguir um ganho de sobrevida global. Perceba que se a sobrevida livre de pós-progressão for de 4 meses, você tem 60% de probabilidade de atingir um ganho de sobrevida global. E se a sua sobrevida pós-progressão for de 20 meses, você tem uma probabilidade de 20%. E perceba que a sobrevida pós-progressão desses pacientes é acima de 40 meses. Então, dificilmente a gente viria um ganho realmente em termos de sobrevida global. E olha o número de participantes que a gente necessitaria de aproximadamente aqui 22 meses de sobrevida pós-progressão em um estudo para mostrar ganho de sobrevida global. A gente precisaria pelo menos de 2.500 pacientes. Então, realmente é um estudo que não tem poder estatístico para mostrar isso. Um outro dado que a gente leva muito em consideração é exatamente a utilização de inibidor de PARP pós-progressão. E percebo aqui que isso bate muito com os outros estudos. Tá? A gente vê muita paciente recebendo inibidor de PARP após progressão. Mas perceba que um dado importante que a gente tem que levar em consideração é que a grande maioria dos pacientes recebeu na primeira linha pós-progressão. Né? Varia se você realizar na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha pós-progressão. Então, a grande maioria aqui recebeu na primeira linha, o que pode impactar também os resultados. E um outro dado que eu não coloquei ali, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar, é exatamente a quantidade de pacientes que progrediram em vigência do inibidor de PARP. A gente sabe, né, eu coloquei o dado aqui do estudo Solo 2, as pacientes que progridem em vigência de inibidor de PARP têm uma resposta pior à terapia subsequente, principalmente a combos de platina. E se você olhar o número de pacientes que progrediram em vigência de inibidor de PARP é muito grande no estudo PRIMA. 71% da população como um todo progrediu
em vigência de inibidor de PARP, comparado a 27% do estudo solo 1 e 55% do estudo Paola. O fato é que o FDA fez uma análise desses dados, ele juntou os pacientes considerados desconhecidos junto com os pacientes proficientes, né, e viu um HR aí de 1,07. E junto com os dados, o pensamento que eles já tinham, que paciente talvez HRD proficiente não beneficiaria e poderia até ter um fator detrimental, eles tiraram essa indicação de bula lá no FDA e, em seguida, a própria NCCN também restringiu o uso da medicação só para a população deficiente. Alguns pontos que eu acho que a gente ainda merece esclarecer na nossa mente, a Mari também chegou a tocar nesse ponto, a gente tem que melhorar nossos biomarcadores, né, a gente não tem dúvida disso. Qual a duração ideal desses inibidores de PARP? Possivelmente 2 anos, não é necessário fazer 2 anos para todo mundo, nem 3 anos, possivelmente 1 ano, talvez 1 ano e meio, já seria o suficiente. Há algum papel da gente utilizar esses inibidores de PARP, na verdade, do ponto de vista neoadjuvante? Como a gente sequenciaria esses inibidores de PARP e pós-PARP? Qual o papel do bevacizumab na era do inibidor de PARP? Qual o papel da imunoterapia? E agora, com esse tsunami de estudos que a gente está vendo com a ADC, qual seria o papel deles também no frontline? A Mari tocou nesse assunto, mostrou esse gráfico também. A gente não tem uma comparação direta dos estudos para paciente BRCA mutada, se deve receber bevacizumab ou não. Parece ser um fator adicional, né, mas não é sinérgico, mas mesmo assim, do ponto de vista estatístico, não foi positivo. Eu acabo utilizando para paciente mutada seguir alguns critérios. Eu acho que características clínicas ao diagnóstico vale a pena a gente levar em consideração, como volume de doença, o estágio, se for muito avançado, né, se tem doença com efusão ou não. Algumas características moleculares, né, e o tempo que a gente demora para receber esse resultado. Será se BRCA1 e BRCA2 realmente há uma diferença, igual a doutora Mari falou para a gente? A gente sabe que existem pacientes que a gente chama de bad BRCA, ou seja, não respondem muito bem ao tratamento. Será se a localização da mutação dentro do gene, cromossomo? Resposta ao tratamento, né, não só a resposta clínica, a resposta por imagem, Kelly, como a doutora também já mostrou aqui, o CRS, né, se a gente teve uma resposta muito boa por CRS, resposta patológica. A gente tem contraindicações ao bevacizumab, né, alguma hipertensão não controlada, e questões sociais. Por exemplo, a paciente não consegue ir a cada 21 dias receber a medicação. Para ela, receber medicação oral é muito mais conveniente. Então, algumas questões que eu levo em consideração nessa escolha entre oferecer bevacizumab ou não às pacientes mutadas. Temos 2 estudos, também já foram mostrados anteriormente, 2 estudos que estão em andamento para mostrar realmente o real benefício do bevacizumab nessa população. E meus 2 últimos slides, imunoterapia. Né, a gente vai ver resultado agora na ESMO, na doença platino-resistente, que a princípio, pelo press release, foi um estudo positivo, com pembrolizumab e taxol semanal, com 100 abaixo. Mas, em primeira linha, a gente tem algum benefício? A gente teve alguns primeiros estudos negativos, sendo outros positivos, no caso do Duo e o Link, mas o importante desses estudos é que eles não comparam, na verdade, com a terapia padrão que a gente tem hoje em dia, que é a utilização do inibidor de PARP. A gente teve um último estudo aqui, o FIRST, que foi um estudo positivo, e aí compara com um grupo padrão, mas só que clinicamente irrelevante. A gente teve um benefício aí de aproximadamente 2 meses. E o Athena Combo, na verdade, quando você compara também um braço positivo, Nivo com o Rucaparib versus o Caparib, o Nivo, na verdade, teve um efeito, parece um efeito detrimental. Então, realmente, câncer de ovário e imunoterapia, a gente ainda está um pouco far from, pelo menos em frontline. E, por fim, os ADCs. Né? Os pacientes que são considerados HRP, né, HRD negativas, é um grupo de paciente molecular que a gente merece total atenção, que é o unmet need mesmo, de tratamento. Aí a gente está vendo aí um tsunami de drogas, tsunami de estudos, muitos deles não comparado head por head, a gente não vai saber como lidar com essas drogas quando tiver todos no mercado, mas o câncer de ovário tem vários targets, né, vários targets que a gente pode atuar. E possivelmente eu tentei procurar no clinical trial se tem algum estudo em primeira linha, apareceu só o estudo do bevacizumab junto com o carboplatino, estudo de fase 2, na verdade. Perguntei para alguns experts que vieram aqui, Dr. Coleman, David Chen, etc. Eles falaram, Coleman, pelo menos, falou que tem um estudo que não está ainda no domínio do clinical trials. Então, assim, não tem muitos estudos ainda em primeira linha, mas com certeza não tenho dúvida que eles vão vir com força. Então, concluindo, acho que a mensagem final que a gente tem que ficar na cabeça, o inibidor de PARP, ele mudou o paradigma do tratamento do câncer de ovário em primeira linha.
As pacientes com BRCA mutado e HRD, seja com ou sem mutação, né, devem receber inibidor de PARP em primeira linha, só se ela tiver contraindicação, receber a medicação que ela não deveria receber. Sem dúvida, os resultados finais do PRIMA, eles foram um pouco desapontadores para a gente, mas eu acho que não desmerece o resultado do estudo, que ele continua sendo um estudo positivo. Imunoterapia em primeira linha não parece trazer alguns resultados promissores, né? A gente crê que o ovário realmente seja um tumor muito frio, e sem dúvida os ADCs são aí drogas bastante promissoras no tratamento, inclusive de primeira linha. Obrigado, pessoal. Muito bom, Paulino. E daí, já pegando o gancho do fim da sua aula, vou chamar